O Senhor está conosco, vale um amém? Ele está conosco. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Wagner Gabi, pelo convite que me foi feito através do nosso pastor, por meio da vida do pastor Márcio, que é o pastor desta igreja. Deus abençoe, pastor, muito obrigado. A sua família e cada um dos irmãos que estão aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida e pela sua vinda. Hoje é culto missionário, né, pastor Léo? Hoje é culto de missões. Eu queria citar algumas pessoas aqui, pastor Márcio, se o senhor me permite, mas eu quero explicar o porquê. Né? Estou vendo aqui o Ezequiel, meu amigo, doutor Ezequiel. Estou vendo aqui o presbítero Sebastião, irmã Tereza. Eu fui pastor desse povo. Estou vendo aqui Prado Velho. Eu estou vendo aqui o irmão Fernandes. Dê um sinalzinho com a sua mão, Fernandes. Levante bem alto assim para os irmãos ver você. A sua esposa e irmã Eliette. Dê um sinalzinho, Eliette. Quem aqui já conhece esse casal, diga amém. Então, quem não conhece, esse casal é o Fernandes e a Eliette. São os pais do Felipe. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque eu quero dar um testemunho. Posso? Em um culto de missões, na congregação do Prado Velho, alguns longos 6, 7 anos atrás, né? A irmã Eliette, posso contar, Eliette? Andava com uma moto pequena, 125, viu, pastor Márcio? Uma Suzuquinha, 125. E o Fernandes andava com um veículo da marca Renault Logan, né, Fernandes? Estou autorizado? Em um culto de missões, Jesus falou com eles e eles doaram o veículo Logan, marca Renault, novo na época, para a obra do Senhor, para a igreja, e até hoje creio que é usado lá, para a obra do Senhor ali no Prado Velho. Depois vocês perguntam para eles se eles ficaram andando de a pé, e se ela ainda anda de motinha, e ele ainda anda de Logan. Este Deus não deve nada para ninguém, diga amém. É culto de missão, né? Senti de Deus de registrar isso aqui, porque eu vi o pastor falando aqui da oferta missionária, o peso que é, e vale a pena lembrar, né, pastor Márcio, que nós temos um desafio agora para o Congresso, né? Temos um grande desafio para o Congresso de Missões, e eu estou crendo que Deus usará cada um de nós aqui, viu? Começando pela sua vida. Abra sua Bíblia comigo, livro de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 14 até o versículo de número 20. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 14 até o versículo de número 20. Eu estou ali atendendo, representando, né, o pastor Wagner, do Ministério de Curitiba, na congregação do Jardim Itamaraty. E hoje ali também é o nosso culto de missões, inclusive o irmão do pastor Liel Aguiar, presbítero Gesiel Aguiar, é o nosso co-pastor ali, né? Uma benção. Mas hoje, quando eu recebi o convite, eu disse ao pastor Márcio, eu disse, convite do pastor Wagner e do dirigente da sede é convocação, né, pastor Márcio? Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Os irmãos encontraram, pode dizer amém? Diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte,
cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Quantos dizem amém? Tome o seu assento. Queridos, culto de missões, palavra missionária. Quando nós olhamos para este texto da Bíblia Sagrada, no livro de Marcos, o capítulo 16, a partir deste verso 14 que nós acabamos de ler, nós vemos algo interessante, porque começa o versículo 14 dizendo: finalmente Jesus aparece aos 11. A palavra que começa o versículo é finalmente, pastor Márcio. Diz assim, ó: finalmente Jesus aparece aos 11. Por que finalmente? Porque o capítulo 16, ele já começa com a ressurreição de Jesus Cristo. A partir do versículo 9, vai nos contar sobre a aparição de Jesus para duas mulheres, pastor Rubens. Versículo 9, Jesus aparece a Maria Madalena, melhor dizendo. Depois, versículo de número 12, vai dizer que Jesus aparece para 2 de seus discípulos. Não é interessante isso? Jesus aparece agora para 2 dos seus discípulos. E depois disso, então, vai dizer, finalmente, Jesus aparece para os 11. Jesus ressuscita, Jesus aparece para esta mulher, Jesus aparece para 2 dos seus discípulos, e agora, finalmente, Jesus vai aparecer para os 11, pastor Ariel. Estando estes reunidos em um lugar, a Bíblia diz que eles estavam sentados à mesa. E de repente, de forma milagrosa, Jesus vai aparecer e se colocar no meio deles. Mas o interessante é que a primeira coisa que a gente vê nesta aparição de Jesus é que Jesus, já de imediato, vai fazer algo que ninguém gosta, muitas das vezes, que seja feito. O que é, pastor? Repreensão. Jesus vai aparecer para os 11 e de imediato, você prestou atenção no texto que você leu, Jesus vai repreendê-los, Jesus vai censurá-los, e o motivo não é outro. Jesus vai repreendê-los por causa da sua incredulidade, ou das suas incredulidades. Eu gostaria que vocês conjecturassem comigo. Imagina os 11 sentados em uma mesa. A notícia já havia vindo, pastor, que Jesus tinha ressuscitado. Já havia vindo a notícia por algumas pessoas. Eles não haviam dado crédito, não havia dado guarida. E de repente, Jesus se coloca no meio deles e a palavra é de repreensão. E Jesus vai repreendê-los por causa da sua incredulidade. Não o bastante isto, Jesus vai seguir na repreensão por causa da dureza do coração de cada um. Ora, que coisa interessante isto. Jesus se apresenta e de pronto vai repreendendo pela incredulidade, e não somente isto, ele repreende pela dureza do coração. Como é triste, irmãos, quando as pessoas têm o seu coração endurecido para as verdades bíblicas. Como é difícil quando as pessoas têm o seu coração endurecido para as verdades sobre a pessoa bendita de Jesus de Nazaré.
E se tem uma coisa que impede o Senhor de operar, é a incredulidade. A incredulidade, ela impede as manifestações do Senhor Jesus Cristo. A incredulidade, ela impede as operações do Espírito Santo. Mas eu louvo a Deus porque nesta noite não tem lugar para incredulidade aqui neste lugar. Nós já louvamos ao Senhor, e enquanto o irmão cantava aqui santo, 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 e o pastor Márcio começou a ministrar santo, 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 eu vi aqui com os olhos fechados, eu vi a glória de Deus. Aqui eu fui lá no capítulo 6 de Isaías, onde os anjos adoravam no céu e clamavam dizendo: santo, santo é o Senhor. Eu vi quando o templo temblava, tremia, e eu pensei, a presença de Deus faz coisas sobrenaturais. Por isso eu já quero dizer nesta noite: se creres, verás a glória de Deus. Quantos creem que o Senhor está aqui conosco nesta noite? Eu também creio. E o interessante é que Jesus vai repreender eles por estes dois motivos, sobre algo de tamanha importância, porque eles não tinham dado crédito à maior notícia que todos esperavam, a notícia do terceiro dia, pastor português, a notícia da promessa, a notícia da vida, a notícia da ressurreição, porque se terminasse só com a cruz e com a morte, terminava com derrota. Mas havia uma promessa do terceiro dia. E esses dois discípulos aqui que ele aparece no caminho, são aqueles que estavam indo para Emaús, levando somente notícias velhas, notícias de ontem, notícias de antes de ontem. Jesus morreu, Jesus foi crucificado, já é o terceiro dia. Nós esperávamos, pelo terceiro dia, só notícias velhas, e de repente quem se aproxima do lado deles é o próprio Jesus, é a própria vida, é a própria ressurreição, é a própria autoridade, é o próprio poder, é o próprio dono do milagre, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Se aproxima e vai conversando com eles, e a pergunta é: do que é que vocês estão falando? E eles, tão visionários, vão dizer assim: és tu o único forasteiro nesta terra? Não sabe sobre Jesus, as notícias? E Jesus ainda vai perguntar: quais? E eles vão pregar notícia velha. Vão pregar só coisas velhas, não é evangelho. Evangelho é boas novas. Eles vão pregar notícia velha. Mas a notícia velha já não valia mais. Por quê? Porque já tinha uma notícia nova. Qual? Ele ressuscitou, Ele vive, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele está no meio de nós. Quem crê nesta notícia que Ele vive e Ele está no meio de nós? Aleluia! Jesus vai repreendê-los por isso. E os que tinham visto seguiam anunciando esta palavra, mas a incredulidade contra a maior pregação que há. E eu vou dizer isso, já disse, vou dizer de novo. A maior pregação, irmãos, é esta: Jesus vive. Eu vou repetir, a maior pregação que há é esta: Jesus vive. Eu vou falar mais uma vez, a maior pregação que há é esta: Jesus ressuscitou, Ele vive. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Porém, depois disso, Jesus age desta maneira, e seguidamente, Jesus agora, após ter repreendido, Jesus agora vai dar uma ordem, e esta ordem é imperativa. Jesus não fala, prestem bem atenção, Jesus não fala dos acontecimentos, Jesus não fala sobre Judas, o traidor, quando Jesus aparece a eles. Preste bem atenção nisso, não é verdade, pastor Catarino? Jesus aparece, repreende eles, e não fala nada dos 3 dias anteriores. Jesus não fala nada sobre a pessoa de Judas. Jesus não fala nada sobre a traição. Jesus não fala sobre o Getsêmani. Jesus não fala sobre
o Calvário. Jesus não fala sobre os dois ladrões que estavam ao seu lado. Jesus não fala sobre o ladrão do arrependimento. Jesus não fala do ladrão que duvidava se ele era o Filho de Deus para ele descer da cruz. Jesus não fala dos 3 dias que ficou no sepulcro. Jesus não come com eles, não senta à mesa. Jesus agora se detém a dar uma ordem expressa, e a ordem expressa da novidade, a ordem expressa do 3º dia, a ordem expressa da ressurreição, a ordem expressa do poder, a ordem expressa da autoridade é esta: ide. Olha que interessante isto. A ordem expressa de Jesus é o ide. E o interessante que esta ordem se subdivide em alguns pontos. Primeiro, Jesus vai dizer ide. Depois ele vai dizer aonde? Por todo o mundo. Depois ele vai dizer o que é para fazer: pregai. E depois ele vai dizer o quê? O evangelho do reino. E o evangelho do reino é o evangelho do arrependimento. O evangelho do reino é o evangelho da conversão. O evangelho do reino é o evangelho da transformação. O evangelho do reino não é o evangelho do ter, é o evangelho do ser. O evangelho do reino é aquele que ele cresce e eu diminuo. O evangelho do reino é que toda autoridade está no nome de Jesus. O evangelho do reino é que do seu trono vem a última palavra. O evangelho do reino é que aquele que crê verá a glória de Deus. Aleluia! Nós vivemos uma época hoje, irmãos, que algumas pessoas estão pregando alguns tipos de evangelho. Vivemos uma época hoje que tem evangelho para todo tipo de gosto, pastor Márcio. Vivemos uma época hoje que todas as pessoas que não querem se submeter à palavra do Senhor ressurreto e vivo, pode encontrar lugar para servir da sua maneira. Nós temos aí evangelhos hoje, que eu não vou me deter nisso, né? Mas o pastor Gabi falou na nossa reunião e falou com muita propriedade que hoje se faz de um tambor, se faz púlpito, de prancha de surf se faz púlpito, pintam as igrejas de preto por dentro e fazem tudo quanto é tipo de coisa. A última coisa que não fazem é adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia! Mas o evangelho do reino é o evangelho da palavra que tem poder. O evangelho do reino é o evangelho da palavra que muda a vida. O evangelho do reino é o evangelho, aquele que tira o homem lá do monturo, aonde ninguém mais acredita nele, e faz assentar-se sobre os príncipes da terra. O evangelho do reino é aquele que pega a pessoa que ninguém mais acredita nela, nem ela mesma acredita, e de repente vem uma voz do Espírito Santo falando no coração, dizendo: eu acredito em você, você tem jeito, eu ainda tenho um projeto com a tua vida, eu ainda vou fazer coisas grandes na tua vida, eu ainda vou visitar a tua casa, eu ainda vou abrir as portas sobre a tua família, eu ainda vou restaurar você, eu ainda vou te encher do Espírito Santo, e quando você abrir a tua boca, eu falarei por meio de ti. Aleluia! Deixa eu contar um testemunho aqui. Eu fui coordenador da base missionária no Paraguai por quase 10 anos. Está ali o irmão Juvenal e a sua esposa, que foram missionários na época lá comigo também. Eu saí de Curitiba e fui para o Paraguai. Na época eu, a irmã Fran, e eu só tinha o Moisés bem pequenininho. 3 aninhos ele ia fazer. E a gente foi para lá. E ficamos ali por quase 10 anos. E quando eu cheguei no Paraguai, eu fui para uma cidadezinha chamada San José de los Arroyos, que quer dizer São José dos Ribeiros, ou dos Riachos, né? E fui para essa cidadezinha. Eu fiquei no Paraguai, irmãos, quase 5 anos, fundando trabalho, abrindo trabalho, coordenando trabalho a pé, sem ter carro. Eu deixei tudo aqui, pastor Márcio, quando eu fui.
Eu deixei minha mudança, distribuí tudo, deixei carro, deixei comércio que eu tinha. Minha mulher fazia faculdade de enfermagem, trabalhava no Pequeno Príncipe. Deixamos aqui e fomos para lá, para essa cidadezinha. Depois de um tempo, eu consegui ter um veículozinho lá. E comecei a correr, que nem diz, eu correr o trecho, fazer a obra. E uma madrugada, eu estava vindo, irmã Eliette, de Cidade de Leste para Assunção. Dá quase 400 quilômetros. Eu estava vindo. E tem um lugar ali chamado, próximo de Campo Novo, tem um lugar, eu já vou lembrar o nome, eu falo para vocês. Juan Oleares, quem já esteve lá conhece. Quando passa Juan Oleares, antes de Campo Novo, tem uma reta. E nesta reta, de madrugada, Coronel Fábio, Pastor Fábio, tinha um controle da Polícia Nacional. E estava ali aquele controle. E eu vinha vindo à noite, e o meu filho Moisés estava dormindo, criança. Já era quase 3 horas da manhã. Tínhamos saído de um culto, jantamos com os irmãos ali, e estava voltando para casa. Já era quase 3 horas da manhã, tinha um controle policial, pastor Márcio, na BR. E quando aquele controle avistou o meu veículo, eles deram sinal para que a gente parasse. E quando a gente parou, um policial se aproximou do veículo e notou, a minha esposa falou em português comigo, e ele notou que a gente era brasileiro. E aí ele começou a me questionar, estou contando um testemunho aqui. Ele começou a me questionar, e eu sei que nós estamos pela internet, está sendo filmado, estou com toda a liberdade do fato, mesmo porque é verídico. Ele começou a me questionar, e como um costume ruim que existia na época, hoje já está bem controlado isso, não que esteja extinto, né, pastor Beniel? Mas lá tinha-se por costume de pegar propina de estrangeiro. Eles chamam em Guarani de coima, pegar dinheiro. E ele começou a me questionar, aquele policial, que ele queria que eu desse dinheiro para ele. E eu disse para ele assim, eu não vou dar dinheiro. Aí ele disse assim, então você não vai ser liberado. Eu disse, então eu vou ficar aqui, porque eu não devo nada, não tem nada errado. E eu não vou dar dinheiro para você, para o senhor. E de repente o comandante ouviu isso. E o nome do comandante, depois fiquei sabendo, Jimenez. Ele ouviu isso e veio até ali. E quando ele chegou, ele perguntou ao seu companheiro o que é que estava acontecendo ali. E perguntou em Guarani. Mas eu entendo Guarani. E falo um pouco de Guarani. E quando ele perguntou, o companheiro disse o que é que estava acontecendo ali naquele lugar. E então ele olhou para mim e perguntou para mim por que é que o rapaz, o brasileiro, não queria dar dinheiro para o companheiro dele para ir embora, nem que fosse um cafecito, uma tipa. E eu disse para ele, porque a Bíblia que eu sirvo, o Deus que eu sirvo, a Bíblia que eu prego, aí quando eu disse isso, eu disse assim, ela fala no Salmo 15, que o suborno, quem dá suborno, e quem recebe suborno, não entrará no reino do céu. O Salmo 15 começa perguntando, quem habitará no teu santuário? Quem morará no teu santo monte, né? E fala sobre isso. E eu disse isso, e ele perguntou para mim em Guarani, em andei atender o vexá? Você é pastor? Aí eu respondi em Guarani, che atender o vexá. Che pastor Tupaó missioneira pegou Assunção. Eu sou pastor da Assembleia de Deus em Assunção. Aí ele disse assim, e como é esse negócio da palavra? O comandante. E eu não perdi a oportunidade, pastor Márcio, porque a Bíblia diz tempo e fora de tempo. Eu comecei a pregar para ele o Jesus ressurreto. Eu comecei a pregar para ele o Jesus que vive. Eu comecei a pregar para ele o Jesus que tem todo o poder e autoridade. Eu comecei a pregar para ele o Jesus que quando fala, fala, quando manda, manda. Eu comecei a pregar para ele um Jesus que é o general da batalha, o general dos exércitos. E ele começou a ficar curioso, Fernandes. E ele dizia assim, dime mais, rapazito, dime mais. Fala mais, rapazinho, fala mais. E eu comecei a falar, e comecei a falar, e comecei a falar, e comecei a pregar. E a minha esposa canta, vocês sabem disso. Eu disse, venha cá, cantar na alavança. E a Fran veio e começou a louvar o Senhor, ali na rua, na beira da BR. E eu olhei para o céu, estava uma noite de calor, assim como agora. E estava bem estrelado
estrelado, não sei se eu já contei isso lá no Prado, estava bem estrelado, dava para ver aqui as estrelas, parece que tocando o céu, e de repente eu olhei para cima e vi aquilo, eu disse para ele, mira, e quando ele olhou, disse assim, este Deus que eu estou pregando, que fez tudo isso, o seu trono está além das estrelas, e comecei a pregar para ele, disse, ele é poderoso, ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda nos anjos, ele manda nos arcanjos, ele manda nos serafins, ele manda nos querubins, ele manda nos 24 anciões, mas ele também manda no inferno, os demônios se sujeitam a ele. Aí eu disse, ele manda nas doenças, ele manda nas portas fechadas, ele manda nos problemas, ele manda nos homens, ele rege sobre a terra, ele manda no sol, parou ele para Josué numa batalha, ele manda na lua e ela rege sobre os ciclos da terra. Eu disse, ele acalma o mar, ele amansa ele e depois anda por cima dele. Eu disse, ele acalma o vento, ele aquieta a tempestade, ele faz sair água de rocha, ele abre o mar, aleluia. Ele é Senhor, ele é Senhor, ele é Senhor, ele é Senhor. Quem sente a presença dele, levante a mão e adore a ele. Quando eu disse isso, aleluia. Quando eu disse isso, eu me empolgo, irmãos. E eu me empolguei na beira daquela BR, pastor Marcos. E quando eu vi, eu falei língua estranha. E quando eu comecei a falar língua estranha, 2 lágrimas rolaram no rosto daquele homem. E ele dizia, dime mais, rapazito, dime mais, habla-me mais, conte-me mais. E eu comecei a dizer, ele é amor, ele é perdão, ele é misericórdia, ele é o Senhor que levanta, ele é o Senhor que ajuda, ele é o Senhor que transforma, ele é o Senhor que levanta paralítico. E recebam, ele é o Senhor que abre a audição do surdo, ele é o Senhor que dá fala para o mudo, ele é o Senhor que multiplica pão e peixe, e quando tudo diz que não, é a voz dele que dá a última palavra. Sabe o que aconteceu nesta hora? Ele tirou o seu armamento, que lá eles usam escopeta mesmo, 12, vocês sabem disso. Ele tirou o seu armamento perto de mim, colocou no chão e chamou o pelotão, tinha uns 15 homens, mais ou menos, não é pelotão que fala, eu não sei desse linguajar, depois vocês confirmam. Pelotão, era 15 pessoas, ele chamou o pelotão, obrigado pastor português, e juntou todos eles, e mandou todos soltarem as suas armas. Todos soltaram as suas armas no acostamento. Ele disse, agora todos vão fazer o que eu vou fazer. Ele dobrou o joelho, e ele aceitou Jesus, como único e suficiente Salvador da sua alma. E ele dizia, ora por mim, rapazito, ora por mim, rapazito, eu preciso de perdão. Aí eu orei por ele. Deixa eu encerrar aqui. Passou alguns tempos, eu fui no congresso do DENAME, Departamento Nacional de Missões em Cidade de Leste. Está lá o pastor Abner, que pode confirmar, esse homem vive ainda. Eu chego lá no congresso de missões nacional, veio um homem bonito de terno e gravata, olhou para mim, me deu um abraço e disse, eu vou ser consagrado evangelista hoje, lembra de mim? Eu olhei e disse, não me recuerdo por vós. Ele disse, eu sou aquele policial que aceitei Jesus lá na BR. Esse evangelho salva, esse evangelho salva, esse evangelho salva. Recebe aí, vai ter salvação na tua casa, vai ter salvação na tua família, vai ter salvação. Só quem acredita, dê um brado de glória a Deus. Aleluia. Profetiza para alguém do seu lado, irmão, diga isso. Diga, este evangelho tem poder. Diga, este evangelho vai entrar na tua casa. Diga, este evangelho vai entrar na tua família. Profetiza aí. Diga, Deus vai usar você. Aleluia. Deus está separando nesta noite aqui, irmãos. Deus está convocando nesta noite aqui. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu correr aqui porque o tempo não para. Glória a Deus. Glória a Deus. As promessas começam a aparecer no versículo de número 16. Quem crer e for batizado será salvo. Porém também algumas consequências para quem não crer. Aquele que não crer já está condenado. Versículo de número 17 vai nos contar sobre alguns sinais. Eu fui missionário, irmão. Eu gosto de contar testemunho.
E eu estou com muita liberdade, porque quando o pastor Márcio ligou para mim, ele disse, pastor, só foi missionário. Não foi, pastor Márcio? E eu gosto de falar de testemunho. Posso, pastor, repartir alguns? Aqui diz assim, ó. Diga comigo assim, ó. Diga comigo bem forte, versículo de número 17, diga assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Diga bem forte agora assim, ó. Em meu nome expulsarão demônios. Diga isso mais uma vez. Diga, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Diga o mais forte que você puder. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Quem acredita, dê glória a Deus. Queridos, mas Jesus diz assim, ó, em meu nome. O segredo está aqui. É no nome dele que as coisas acontecem. É no nome do Senhor Jesus que a gente vê. Mas que nome é esse, pastor? É o nome lá de Filipenses capítulo 2. O nome sobre todo nome. É o nome lá do versículo 11 do Filipenses, mesmo capítulo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este nome tem poder, irmãos. Este nome tem autoridade. E diante deste nome, irmãos, tudo quanto há tem que se dobrar. Esse nome está além de tudo o que nós conhecemos, irmãos. E aqui diz assim, ó, expelirão ou expulsarão demônios. E eu me lembrei hoje, quando estava preparando essa palavra, de dois homens que obedeceram o ídolo do Senhor. Um por nome de Paulo e outro por nome de Silas, que saíram para fazer a obra do Senhor. E quando foi para fazer a obra, para sair, eles não quiseram saber o que é que lhes esperava de forma material. Eles não quiseram saber o que é que eles receberiam no quesito material. E o missionário, quando vai para a obra, pastor, é desse jeito. Ele está preocupado em ir. Ele está interessado em fazer. E agora nós temos aqui o missionário Dênios, que está na Argentina. Nós temos o missionário Gesiel, que está na Espanha. Nós temos o missionário Claudemir, que está na Argentina. Nós temos o missionário Cláudio Cubas, que foi os últimos que foram agora para a África. Lugares difíceis, irmãos. Lugares que às vezes nós que estamos aqui não imaginamos como é. Porque a gente faz, eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui. A gente faz o culto de missão, participa do culto, fala de missões. Mas a gente não tem noção que é estar lá no campo mesmo, na íntegra. É gostoso quando vê as caravanas, recebe os irmãos, tem festa. Mas o dia a dia de um missionário é muito difícil, irmãos. É muito sofrido. É um desafio constante, em todos os sentidos que vocês podem imaginar. Começando pela transculturização. Depois os filhos entram na escola. Meu filho foi alfabetizado em espanhol, pastor Márcio. Quando nós voltamos para o Brasil, Moisés não sabia falar português, nem ler, nem escrever. Ficou 2 anos aqui sofrendo, para depois conseguir passar 1 ano de escola. Porque nós não tínhamos condição também de dar um curso de integração para ele de novo. Tudo isso, mas vale a pena, irmãos. Porque o missionário, quando vai para a obra, com todas essas dificuldades, ele não vai sozinho. Jesus vai com ele. Diz uma história, contando aqui para a gente descontrair um pouco, que um rapaz ia para a igreja e o pastor fazia as ofertas missionárias e ele dizia assim: eu não vou ofertar com missões, não. Não precisa a gente fazer essas coisas. Eu não vou pegar carnê de missões, eu não vou fazer nada. Missões não precisa nada disso.
eu não vou ajudar. E quando foi um dia, o pastor fez uma caravana para a África e levou ele junto, ele foi junto. Chegou lá, pastor Márcio, tinha uma senhora de idade, que não tinha mais os dentes, viu, pastor Ian? E aí eles fizeram um churrasco e aquela senhora africana não tinha mais os dentes. Aí um filho bem grande, forte, veio e distribuiu o alimento e deu um pedaço de carne para ela. Aí ela colocou na boca aquela carne, ficou um pouco com aquela carne, não se assustem. E dali a pouco ela tirou aquela carne, olhou para aquele moço e deu na mão dele. Ele pegou sem entender, não sabia o que estava acontecendo. Aí alguém chegou e disse assim: ela quer que você mastigue para ela. Aí ele disse: eu não vou fazer isso não. Aí 2 filhos bem reforçados olharam bem para ele assim e falaram alguma coisa. O intérprete disse assim: eles estão perguntando se você vai ou não vai mastigar. Aí ele olhou e o pastor entendia e disse assim: e eu conheço a tribo aqui, acho bom você obedecer. Aí ele colocou aquilo na boca meio amargo e começou a querer dar uma mastigadinha. Aí ela estendeu a mão e pediu de novo. Aí ele deu. Aí ela colocou na boca e ficou mais um pouco e devolveu para ele depois. E os 2 chegaram de novo e o pastor disse: obedece que é melhor. Aí ele mastigou mais um pouco e deu para ela. E foi indo aquela situação. E foi indo. De repente o pastor olhou para ele. Ele já estava chorando, caiu de joelho e disse: pastor, ora por mim. Eu vou ser o maior cooperador da obra missionária lá na igreja. Quando o senhor pedir, eu vou ser o primeiro a ajudar. Pergunte para quem está do lado aí: você vai ajudar ou vai mastigar a carne? Pergunta aí para o pastor Catarina. Parece brincadeira, né? Tem umas coisas que são pesadas. Lembra de Paulo e de Silas, irmãos? Foram presos, estavam encarcerados, chegaram em uma cidade, e aqui diz assim: os que creem, os sinais seguirão. No nome do Senhor expulsarão demônios. Chegaram numa cidade lá em Antioquia, que estava um breu, uma treva que dava para se apalpar, porque tinha uma moça com espírito de adivinhação, um demônio, que adivinhava a vida de todo mundo, e de repente começa a adivinhar. Paulo passa o primeiro dia, passa o segundo, passa o terceiro, e de repente Paulo olha e diz assim: tem alguma coisa errada aqui. Por quê? Porque ela está dando muita honra para nós, está dando muita glória para nós, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Isto não é de Deus, a glória é Ele, a glória é dele, a glória é para Ele, pertence a Ele, somente a Ele. Aleluia. E vocês sabem a história. Ele repreende aquele demônio, aquela moça é liberta. Eles vão parar num cárcere, estão ali açoitados, as suas costas deslaceradas, no cárcere inferior, mas por uma boa causa, por terem pregado a palavra de Deus, por ter falado do amor de Deus, tinham todos os motivos para murmurarem, tinham todos os motivos para desviarem. Tinha ou não tinha? E vocês sabem que ficava com as mãos e os pés no tronco, ficava com as costas encurvadas 90 graus, as feridas das chibatas abriam. E não se assuste com o que eu vou dizer, os excrementos caíam sobre as costas de quem estava nesse cárcere embaixo. Era o porão da cadeia. Mas quando foi meia-noite, tendo todos os motivos para pararem, para desistirem, quando tinham todos os motivos para dizerem não para a obra do Senhor, para este evangelho, um olhou para o outro e disse: eu não sei você, mas eu não vou parar, eu vou seguir em frente, eu vou louvar a Deus. E quando eles oravam e cantavam na prova, este é o segredo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor desce, as portas tremem, os alicerces tremem, acontece um terremoto na adoração, e as cadeias de todos foram abertas por meio da adoração de 2 missionários. Sabia que enquanto você adora aqui nesta noite, as cadeias lá fora vão ser quebradas?
Sabia que enquanto você adora, eu estou falando que a Bíblia diz, a cadeia de todos foram quebradas. Sabia que enquanto você adora aqui, Deus vai libertando lá na tua casa? Sabia disso? Sabia que enquanto você adora aqui, Deus vai quebrando as algemas de filhos que estão na droga, estão na rua, estão na cadeia, no tráfico, na prostituição, no homossexualismo? Sabia que enquanto você... E eu sei que tem gente adorando aqui hoje, mas está preocupado lá fora, porque o marido não serve, o filho não serve, tem chorado, tem buscado na madrugada, mas Deus está dizendo pela palavra: se me adorar nesta prova, e se creres no meu nome, tudo te será feito. Lembre que Jesus repreendeu primeiro a incredulidade. A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu já preciso terminar aqui. Quero contar só um breve testemunho, pastor Márcio. Nesta cidade de San José de los Arroyos, irmão do pastor Edilson, esposo da Vera, do Coates, pastor do Capão Raso hoje, pastor Elton de Oliveira, é prova disso que fomos missionários juntos. Foi aonde nós entramos, foi onde nós começamos, e nós precisávamos de sinais naquele lugar. Nós precisávamos, pastor Beniel, e nós orávamos muito, e naquela cidadezinha só tinha uma farmácia, não tinha hospital, não tinha recursos, tinha uma farmácia. E a dona dessa farmácia era uma bioquímica chamada Zuleima, mora lá até hoje. E de repente nós começamos a pregar a palavra naquela cidade. Começamos a evangelizar aquela cidade. Começamos a colocar literaturas debaixo das portas. E de repente um homem num lugar chamado Canhada, Presidente Franco, Monte Alto, el pueblo se chamava Canhada, estava cometido de um câncer de próstata, e não se assuste com o que eu vou dizer, um câncer de testículos. E ela veio e disse assim: missioneiros, há um senhor aí em tal lugar que eu cuidei uma época, agora já não tem mais o que fazer, a situação dele está terrível, mas eu vejo vocês andando na cidade aí pregando, dizendo que Jesus cura, e ele cura mesmo, irmãos. Quem crê que ele cura? Não sou eu que estou falando não, irmãos, a Bíblia diz: os sinais seguirão os que crerem, em meu nome curarão os enfermos. Diga amém. Amém. Sei que você já levantou a mão. Ela disse assim: eu queria que vocês fossem lá. Pastor Márcio, quando eu cheguei lá com a minha esposa e o pastor Elton, irmão do pastor Edilson, aquele homem estava acamado, com muito esforço sentaram, a prima do Elton aqui, ela sabe o que eu estou falando. Sentaram ele na cama. Pastor, me permita. Pelas almas que ainda não têm Jesus, o arrebatamento é daqui a pouco. A igreja vai desaparecer desta terra, a porta vai se fechar. Aleluia! Glória a Deus, nós queremos orar. Eu estou esperando você. Eu vou perguntar mais uma vez, porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui. É uma noite de consciência missionária. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu. A igreja cresceu, pastor Catarino, o senhor pode confirmar comigo, com irmãos semi-analfabetos, que vinham para a igreja de chinelinho, de vestidinho de chita, que falava Jesus e falava Espírito Santo, mas a igreja crescia. Sabe por quê? Porque não estavam preocupados com as coisas materiais, eles estavam querendo almas para Jesus. Está na hora da gente voltar a este primeiro amor, irmãos. Está na hora da gente voltar, pastor Iel, a amar as almas, amar as pessoas, gemermos por elas, chorarmos por elas, e não temos vergonha de falar que Jesus Cristo salva, batiza, cura os enfermos, mas que em breve Ele vai voltar. Pregue para a polícia na blitz, prega para o dono da farmácia, prega no hospital, prega para o doutor, para o advogado, para o juiz, para o pedreiro, para o mecânico, para o mendigo, para quem Deus te dê a oportunidade, pregue a palavra. Aleluia. Mais alguém quer vir? Nós já estaremos orando. Fecha os teus olhos, pastor Márcio. Fecha os teus olhos, curve a tua fronte. Querido Deus e eterno Pai Celestial, em Teu nome, Senhor, nós pregamos a palavra, Senhor. Em Teu nome nós Te oferecemos este culto.
Em teu nome, Senhor, os teus filhos creram e estão crendo. E eu vejo vários irmãos com lágrimas nos olhos aqui diante do altar, Senhor. Almas que estão se comprometendo, Senhor, com a obra missionária. Em, Senhor, levar a palavra de salvação, a palavra do reino, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que garante as entradas das mansões celestiais. Abençoa os teus filhos que estão aqui, Senhor, os que estão diante do altar, os que estão na nave da igreja, os que estão ouvindo pela internet. Abençoa o pastor da igreja, abençoa os obreiros, abençoa o coral, os músicos, abençoa cada um de nós e nos use nas tuas mãos. Assim oramos, pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. A igreja toda levante a mão direita ao céu. Eu conto 3 e você vai dizer o melhor amém desta noite. 1, 2, 3. Amém. Há alguém aqui na frente que tomou uma decisão de aceitar a Jesus? Quer fazer algum dos seus sinais? Alguém aqui voltando, aceitando a Jesus? Ok, então retorna ao seu lugar. Igreja, sente um pouquinho. Eu quero convidar, aleluia, como é bom sentir a presença de Deus. É tão bom estar na casa do Senhor Jesus.